Estamos dando início a mais um Cristostalk para a honra e glória de Deus. Seja muito bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã, telespectador. E é com muita alegria que eu te convido a chamar pela presença do Espírito Santo, porque é Ele que faz a diferença no nosso meio. Tô aqui com a Isa, dá um oi aí pra galera. Oi, que a Isa alegria. tinha pedido, Fê, não precisa me apresentar que agora o pessoal já me conhece. Gente, hoje a gente tem uma convidada mais que especial. É com muita honra, mas com muito medo de temor que a gente tem ela, porque eu tô com medo de passar dos limites aqui, né? Eu falei, mãe, pode ficar à vontade para me expor nesse podcast, né? Se quiser falar dos 3 filhos do mais que deu problema, pode falar aqui. Isso aí não tem problema em falar, pode me expor, mas também não esquece de falar que a gente acorda 5 da manhã, arruma toda a casa, faz o almoço, limpa o cocô dos cachorros, faz massagem, né? Só pra brincar. Gente, estou com muita alegria que hoje eu gostaria de apresentar minha mãe, hoje aqui no episódio. Quem não sabe, eu vou falar porque senão ela não vai falar, mas ela é casada com meu pai há 32 anos. Ela é mãe de 3 filhos maravilhosos, né? Dito isso, um deles é o mais bonito, não vou falar quem. Ela é advogada, ela... Vamos lá, uma cozinheira de mão cheia. Isso mesmo. É a mulher mais linda que existe. Esses dias eu vi a Gisele Bündchen ligando pra ela pedindo uma dica de beleza pra mãe. É maravilhosa. Ela faz de tudo um pouco. Eu poderia passar inúmeras listas aqui. É pastora, é conselheira, ela é uma ótima motorista. Ela não dirige já, mas nunca bate o carro. Em todos esses anos ela bateu, fez qualquer coisa com o carro. Ela, cara, é minha mãe. Né? Ela faz tudo um pouco, ela é meu porto seguro, nosso socorro bem presente no tempo das aflições, manifestação de Cristo na nossa vida. Eu tô tentando lembrar mais algumas coisas que você faz, só que é tanta coisa, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que quando você lembra do que sua mãe faz, é só o que elas não fazem, né, Isa? É verdade. O que sua mãe não faz? A mãe, ela sabe fazer primeiros socorros, quando você fica doente, ela é quase um médico em pessoa, ó, toma tal remédio, faz tal coisa, não deixa de fazer tal coisa. Ela é maravilhosa e é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que eu mais amo. Mãe, por favor, se apresenta pra galera, por favor. Agora ficou difícil. Eu sou a mãe do Fernando, a pastora da Isa. E me considero uma mulher muito, muito, muito abençoada, porque Deus coloca sempre pessoas que são maiores do que eu do meu lado. Olha aí. A prova disso é que Ele colocou você na minha vida. Ué, é assim que constrange você, né? Mas é verdade. Mãe, você sabia que esse é o episódio que mais vai ser assistido, provavelmente? Tava todo mundo implorando pra gravar contigo. Na expectativa. Você, a Isa, o Maurício. Não, o Maurício tá aqui atrás com o Uriel, a Beca tá aí. Mas não sabe, o pessoal tava esperando esse podcast. Mas, gente... Eu dei spoiler pra Laurinha, pro Marcelo, eles já ficaram alarmados. A gente quer ver. Libera antes pra eles vão gostar. Inclusive, a gente vai ter um podcast só pra contar a história dela, mas hoje qual que é o tema, Isa? Putz, esqueci o tema. Estou com 2 loiras, Deus me ajude. Brincadeira. Você é loiro. Essa barba loira. Isso foi tão xenófobo, isso foi tão preconceituoso. Politicamente correto que a gente ama, Mornego. É um tiro no pé, né? Ai, Jesus. Hoje o tema será sobre criação de filhos, né? Um episódio mais que especial. Gente, eu acho que tinha muitos temas que a gente podia falar com a mãe, né? Mas eu acredito que o mais urgente seja esse, né, Isa? Porque nunca vivemos tempos que tem sido tão difícil a paternidade e a maternidade. Né? Hoje, infelizmente, com 4, 5 anos no colégio, a criança já começa a ter educação sexual, começa a ter tantas coisas que se os pais não se posicionam realmente como instrumentos de Deus, daqui a pouco vai estar o mundo, o colégio, os professores exercendo esse papel. Né? Então, é um episódio mais que importante. Então, eu já gostaria de pedir para deixar seu like, e divulgar, porque no minuto que você comenta, eu sei que muitas vezes a gente não tem o hábito, mas você dá para entender que esse vídeo é bom para o algoritmo do YouTube e ele divulga mais ainda. Então, Isa, qual que é a primeira pergunta que a gente vai fazer para mãe? Já que você é mãe e é mulher, vou deixar você tomar mais à frente também. Então tá. Até senão eu vou com muita sardinha.
Eu deixo essa conduzir. Não, até mencionar que a pastora tá aqui com o filho dela, eu estou lá com o meu, então se tiver alguns barulhos é o Uriel, Justo. apenas. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para a pastora de como foi a pastora iniciar a jornada como mãe sendo uma mulher tão jovem. Com quantos anos você foi mãe? Como é que foi o início dessa jornada? Eu fui mãe bastante nova para os dias de hoje. Eu fui mãe aos 21 anos. 21? Igual eu. 21. Mas eu sempre quis ser mãe, era um desejo já antigo. E para mim foi uma bondade de Deus, uma manifestação do amor dele na minha vida. Não foi fácil a maternidade quando nós somos tão jovens assim. Não é fácil, assim como a maternidade numa idade muito mais madura também não é. Tem os prós, muitos prós e alguns contras. Mas de verdade, se eu pudesse falar muitas coisas, eu acho que de muitas coisas eu me arrependo e faria diferente hoje, mas a principal delas é que eu teria tido ainda mais filhos. Olha aí, gostei dessa resposta. É verdadeira. É verdade. Olha aí, eu gostaria de ter tido mais irmãos. Às vezes a gente se estressa, eu brinco, mãe, que sabe qual foi a maior dificuldade de Jesus? Não foi ter vencido Satanás do deserto, foi nunca ter saído na mão com algum dos irmãos dele. Tipo, ô Thiago, vem, seu vagabundo, vou te quebrar no pau. Que a vida de irmã é maravilhosa. É verdade. Mãe, uma pergunta, como foi a transição de ser apenas esposa para se tornar bem mãe? E um dia você estava num relacionamento com o pai, tranquilamente, e agora você estava se vendo como uma futura mãe, né? Mudou muito a mentalidade. Como é que foi essa transição? Tipo, caramba, eu vou ser mãe. Teu pai, assim como eu, nós temos muitos defeitos, e isso é inerente à nossa condição humana, não é? Mas uma coisa que teu pai sempre foi um homem muito íntegro, muito parceiro. E quando ele me viu grávida, ele me apoiou muito do jeito dele. Sim. Sem entender muitas vezes as minhas questões hormonais, às vezes que eu reclamava, você não faz direito, me ajuda na madrugada. Mas ele foi para mim e continua sendo o parceiro da vida, assim. Então eu digo que eu sei que cada mulher tem uma história com Deus, né, um desenvolvimento, mas eu fui realmente muito abençoada. É como eu falei para você, filho. Eu não me vejo com muitos dons ou grande em alguma coisa, mas uma coisa eu tenho. E eu brinco até hoje, né? Eu acordava e falava assim, hoje é o dia de fazer alguém feliz. E eu olhava para o meu lado e ainda tinha o seu pai. E tava ele lá naquele bercinho, mirando com aquela cara. Eu falava, vamos lá, né? O que tem aqui? Eu posso até tirar uma dúvida que eu não vou lembrar. Como é que era a sua rotina nessa época? Sua e do pai, vocês acordavam que horas? E tipo, vocês tomavam café ou ia pro trabalho? Qual que era o horário que você ia curtir? Foi uma rotina bem puxada, mas muito abençoada. Porque eu pergunto isso? Porque, querendo ou não, muitas vezes, eu sei que tem muitas mães que assistem, tanto de bebê recém-nascido, tanto que já passou dessa época, que assim como você não tiveram o privilégio de poder estar 24 horas em casa, né? E não é um demérito isso, até porque é uma função mesmo cuidar do filho. E eu lembro isso domingo que você falava que você levava o tio recém-nascido quase no ônibus para a faculdade para conseguir se formar. E você continua trabalhando mesmo depois de ter ele, né? Os meus pais me apoiaram muito. Como é que foi isso? Muito. Os seus avós sempre foram muito bons. E os seus avós paternos também. A gente teve muito apoio familiar. No sentido que, quando nós nos casamos, o meu pai estava com uma dificuldade muito grande. Ele estava fechando o trabalho dele, ele tinha feito uma cirurgia no coração, ele estava num estado de dificuldade muito grande, financeira muito grande. O seu tio mais
teu tio mais velho, né? Meu irmão mais velho estava se formando. Aí eu casei, a gente morava todo mundo junto ali naquela casa. O meu pai passando por muitas lutas, a sua avó Ana tentando ajudar como podia, a mamãe se formando. E os meus pais, a mãe principalmente, eu falei, não, você vai conseguir se formar e vai dar certo, e vai. E eu falei, tá bom, vamos lá. E teu pai também me ajudando muito. E aí eu botei irmão em julho e fiquei afastada do trabalho nesse segundo semestre, foi bem. E aí meus pais e o teu pai ficavam com ele, eu estudava à noite, eu fazia faculdade à noite quando ganhei teu irmão. E quando ele ficou um pouquinho maiorzinho, ele vinha comigo e alguém ajudava lá na faculdade, ia, e a gente foi, me formei com ele, na formatura tá lá ele do meu lado. E... Posso fazer uma pergunta? Pode. É que você não teve muita escolha, mas vamos dizer que se você pudesse... Vamos ver como eu elaboro essa pergunta. Para as mães que estão assistindo, tanto aquelas que vão ter filho, quanto que estão nessa fase de ter filho, você recomenda a elas, tá? Você, pessoalmente, a permanecer na faculdade para se formar, tentar conciliar com o emprego ou tirar um tempo off? O que você faria se você pudesse? Você faria igualzinho ou você faria diferente? Não sei se eu elaborei bem a pergunta. Faz sentido. Eu me arrependo de muita coisa, filho. A mãe mudaria muito. Eu hoje sou uma mulher com 52 anos, na época eu tinha 20, né? E eu realmente acredito que assim como Deus nos trata de forma igual, não existe uma mulher igual a outra, uma situação igual a outra. Então não existe como falar assim, uma regra estabelecida. Eu na época, faltavam aquele último ano para mim me formar, então era um ano só. Eu contava muito apoio do teu pai, eu conheci o teu pai com 17 anos na faculdade. Nas escadarias do Mackenzie. Naquela época o pai era cabeludão? Ele sempre teve muito cabelo. Até onde era o cabelo dele, mas só pra tirar dúvida. Assim, até aqui? Teu pai era muito, muito bonito. Era lindo. Mas eu tenho uma dúvida, o pai diz que foi você que deu em cima dele primeiro. É verdade essa informação? Ele realmente, eu não sei por que ele fala isso. Uma situação absurda. É verdade que foi você que olhou pra ele e falou, uau, que homem. O que acontecia? Eu tinha uma amiga que estudava na mesma sala que ele. Ela era mais velha. E ela morava bem pertinho da casa da minha avó. E muitas vezes eu ia pra casa da minha avó. E eu queria avisá-la se eu ia, se eu não ia. E era a porta da universidade, era uma porta de madeira que tinha um vidro assim no alto, sabe? Então se tu põe o rosto e via a pessoa lá dentro, eu dizia assim pra ela, olha, eu vou contigo, eu não vou. E ela sentava atrás do seu pai. E eu fazia assim, e ele fazia assim também. Eu falava, puxa vida, né? E era uma situação muito difícil. Um dia eu tô no orelhão, porque às vezes se tardasse muito a aula, eu tinha que tomar o último ônibus, porque eu liguei pro papai, naquela época não tinha celular, imagina, Jurássico. 1920, né? Aí eu peguei, tava no orelhão, ligando, e eu vejo o seu pai e mais um colega dele, e ele assim olhando. E eu falei, puxa, que situação. E ele faz assim. E eu cumprimentei, né? Na época a gente tinha 17 anos, daquele jeito. E ele. Aí eu. Passou um pouco. Aí quando eu terminei a ligação, ele falou: você é amiga da Úrsula, né? Eu falei, eu sou ele. Eu também. Eu falei, que bom, né? Ele falou, inclusive... Você veio sempre aqui. Ele falou assim, inclusive eu sou monitor de TGE, de IED. Eu falei, que legal, tudo. Aí eu parei, olhei pra ele e falei assim, você tem uns livros? E não sei o que, porque eu não tinha os livros. E eu tirava xerox de algumas páginas do livro quando precisava estudar. E ele falou assim pra mim, eu tenho. E eu falei, puxa, sério? Ele falou, e eu nem tô usando mais, porque eu já, pra mim... E eu falei, sério, né? Aí ele falou, se você quiser, eu posso te emprestar.
Daí eu falei, eu quero muito, assim. Aí ele falou, eu inclusive tenho meu fichário de anotações completos. Cara, o pai da aula. Não, eu acho que ali ele já tava tipo assim, ela tá na minha, ela aqui, tá na ela minha. tá muito na minha. Aí eu falei pra ele, eu saio do trabalho, como uma coxinha aqui no DA e vou direto pra biblioteca, porque naquela época não tinha chat GPT, Google, era aquele Era mais da difícil, biblioteca. mais difícil. E aí ele falou, então tá, te vejo na biblioteca e te entrego os livros que eu tenho e tal. E aí ele realmente fez isso, ele foi muito legal. E aí eu ia sair pra comer coxinha, porque era a janta, porque depois eu ia pra aula. Justo. E aí ele falou, eu também tô indo comer uma coxinha. Eu falei, então tá, então vamos. E a gente começou a ter uma amizade. Ele era realmente muito interessado pelas matérias. Pelas matérias. Pelas matérias do seu corpo. Disso. Pelas matérias loiras. Pelas matérias da sua vida. Era muito legal, assim. Ai, beleza, tá, essa peça justa, mas qual que é o nome do seu pai mesmo? Qual que é o tamanho do teu dedo? Aliás, precisa ter quanto sentido. Não, ele ficava estudando lá e eu também. E tá, e logo Mas comecei a essa dele. altura a pastora já tinha percebido que ele tava ali com segundas Não, intenções? acredita que não, porque Gente de realmente Deus, ele porque ele realmente ficava estudando ali. Eu também, muita gente ia estudar na biblioteca, porque imagine, se tu não tinha comprado o livro. Mas o pai, ele fala que desde aquela época ele já tava com segundas intenções. Eu não sei, porque quando eu o conheci, ele tinha, pelo menos é o que ele me falava, ele tinha terminado um relacionamento e tudo. Então eu acho que realmente a gente ficou amigos mesmo. Cara, o pai tinha um molho mesmo. Ele tinha até molho. o enredo pra convencer impressionante. Não mesmo, filho, ele... Segundo você, ele que deu em cima de você primeiro. Foi. Justo. E quando foi o momento que você disse, cara, eu tô apaixonado? Quando é que você percebeu que você tava gostando dele? Foi quando ele te declarou ou foi antes? Viu que você tava se arrumando diferente ou ficava pensando O pastor nele? vai querer vir no podcast só pra contar a versão dele de verdade. novo, Quando é que né? você... Verdade mesmo, de verdade. Eu gostei muito, muito dele. Ele era tão legal, era um amigo que eu tava precisando, assim. Tava numa época em que eu ficava muito triste de ver como o papai estava passando por tantas dificuldades, e o meu pai, seu avô. E ele estava sendo um amigo, assim, uma pessoa muito legal. E eu gostava muito de estudar com ele, ele sempre foi muito inteligente. Só que ele me chamou para sair, pra gente ir numa reunião do diretório acadêmico. E eu falei, mas é muito tarde, eu acordava muito cedo no outro dia, né, pra trabalhar. Ele, não se preocupe, a gente vai chegar rapidinho e tudo. E aí ele teve a reunião do diretório acadêmico e ele ficou conversando lá das coisas do diretório acadêmico. E eu fiquei conversando com os colegas dele que não estavam participando dessa reunião do diretório acadêmico. E quando ele terminou a reunião, ele me olhou e falou assim, não sei o que. E aí eu vi que ele tava com muito... não acredito. Aí eu olhei bem pra ele, assim, daí eu entendi. Daí eu parei. Ali naquela semana eu me afastei um pouco, ele percebeu. E daí ele percebeu que eu me afastei um pouco, né? E um dia eu tô saindo da biblioteca, ele vem falar comigo. Daí ele fala, eu tô gostando de ti e tal e tal. E daí eu falei, olha... Se você tá gostando mesmo de mim, é o seguinte, tu vai sábado lá em casa e conversa com meu pai. Sim. Enfrentar o grande boss, né? O chefão final. Se meu pai autorizar, a gente Mas nisso namora. tu já gostava dele? Eu gostava muito dele, mas como um amigo, assim, ainda não tinha... Um olhar Só diferente, que também né? eu não queria perder a companhia dele, o que ele representava já pra E mim. quando é que você viu que você tava apaixonado assim? Ele já tinha ido conversar com o papai, né? E daí, quando eu vi ele conversando com meu pai, assim, o modo como ele se expôs, eu entendi que ele era um cara muito, muito legal. Ali eu me apaixonei, porque estavam os dois conversando na sala, daí ele virou e falou assim, eu vim aqui falar com o senhor porque eu quero namorar com a sua filha. E o meu pai... Aquele jeito dele ficou olhando assim. Meu pai
sossegado, assim. E aí meu pai virou e falou assim, eu quero me casar com a filha, ela é a mulher da minha vida. Uau! E aí eu olhei e eu sempre quis ter uma família, é um desejo que eu carregava comigo, mais do que ter essa profissão abençoada que Deus me deu, eu queria ter alguém para partilhar a vida comigo. E aí ele me prometeu isso, que acontecesse o que acontecesse, ele nunca me deixaria. Olha aí. Uau, a pastora casou com um verdadeiro cavalheiro. Eu tô emocionada, porque... E foi a promessa. Uau. Amém. Mãe, vou continuar, porque eu sei que seu tempo é curto. Vamos lá. Então aqui a gente respondeu algumas perguntas. E essa é uma pergunta muito boa. Você imaginava ter 3 filhos com idades tão diferentes? Como é viver essas fases ao mesmo tempo? Foi planejado ter um a cada 10 anos? Porque eu tinha 11 anos e meio e eu da Beca quase 10 anos. Não, e agora a gente tem as filhas da Nath e do Ti, né? Passou 10 anos, teve a Sara. A gente tem as netas, é uma alegria. Não, depois que eu ganhei o seu irmão mais velho, o Ti... Você quase morreu no parto, né? Pra quem não sabe, né? Um parto um pouco mais complicado e... Passado algum tempo, seu pai foi passando em um concurso, outro concurso melhor, até que ele tomou posse em 6º lugar nesse atual cargo que ele ocupa. Só que nessa época a situação financeira dos meus pais não era a melhor e quem trabalhasse na fronteira ia ter uma ajuda de custos. E eu então poderia ficar sem trabalhar e ficar com o Ti, com o seu irmão. E ele falou, vamos para a fronteira, a gente passa 6 meses, 1 ano lá, o Thiago cresce melhor, você pode desfrutar um pouco melhor, a gente consegue arrumar um pouco melhor as coisas. E a gente foi para a fronteira. A gente foi para Uruguaiana, a fronteira entre o Brasil e a Argentina. E lá ele tinha essa ajuda de custos, eu não estava trabalhando, só que ele... Não sei se ele foi a Porto Alegre, o que era, e o acesso de Uruguaiana a Porto Alegre era muito ruim, a estrada era muito esburacada, mais de 8 horas de viagem, e eu estava com seu irmão, ele já estava com 3 anos já, e aí eu não sei o que aconteceu, se foi um cisto hemorrágico, o que aconteceu, mas deu uma hemorragia interna. Em você? Em mim, e daí eu lá, uma vizinha muito amorosa me acolheu, me ajudou, levou correndo para o hospital e lá me operaram às pressas. E tinha dado aderência, tiraram um ovário. Tiraram o ovário? E tava tudo grudado ali, e até hoje eu fiquei assim. E aí eles falaram para mim, olha, depois dessa cirurgia é bom ficar 1 ano sem engravidar e tal, Mas qual que é o causador desse problema aí? Eu acho que foi um cisto hemorrágico, a mãe acha. Surge do nada? Se hemorragia surge Mas do na nada? época era bem nova e foi tudo muito rápido, sabe? Eu acho que surge do nada. Eu não sei do que dá esses cistos, eu vou ser sincera. É muita ignorância, eu tenho até vergonha de falar, muita ignorância não saber, né? E aí, depois disso, eu fiquei 1 ano sem realmente nem pensar. Depois eu não engravidava e passaram-se os anos, a gente já estava aqui em Florianópolis, eu tinha perdido o seu avô e eu quis muito engravidar. Nessa época eu conheci uma moça muito, muito querida, ela era novinha, Márcia Regina, ela ficou um tempo lá em casa, ela tinha 15 anos. E eu queria muito ter um outro filho, uma filha, alguma coisa. E não deu certo e daí que aconteceu, que a gente veio para Floripa, seu avô faleceu. Eu fiquei muito triste mesmo. O luto é difícil, né, de ser vivido. E teu avô era uma pessoa muito legal, assim, foi um bom pai. Como eu te falei, Deus me deu a graça de colocar pessoas melhores que eu do meu lado. E com isso eu estava bastante triste. Ainda teu pai falou para mim. E essa história é um absurdo, porque
assim, contar isso é inacreditável, mas foi como aconteceu. Quando a gente ganhou o seu irmão, o Tiago, de Deus, eu tive um sonho com o teu irmãozinho. E eu sonhei que eu tava com um guri moreno, com uma sunga laranja na praia. Ele caminhando pequenininho, e realmente, quando ele tinha 1 aninho e pouco, eu vejo ele com uma sunga na praia. Aí eu lembrei do sonho que eu tinha tido. Olha aí, nessa época você nem, pra quem não sabe, a mãe não tinha se convertido. Não, nós éramos cristãos, mas não como assim hoje. Não praticantes. E aí passou-se os anos e a gente estava aqui, o papai tinha falecido, eu estava num luto grande, e teu pai falou para mim: você acredita que Deus possa nos dar um filho loirinho, um alemãozinho parecido com o teu pai? Eu olhei para ele, teu pai... Pra quem não sabe, meu avô era bem narigudo, sabia? Não era, só um pouquinho todo. Só um pouquinho. Só um pouco. E aí eu falei: olha, eu acredito se você tá falando. E teu pai é moreno, e a probabilidade de vir assim E aí a gente foi pra São Joaquim com a mamãe. Tua avó tava no E o resto é história, obrigado. E aí você. Exatamente, obrigado. Mas demorou o quê? 11 anos pra que você viesse. Depois a Rebeca. E o nome foi muito escolhido. A gente queria alguém de muita fé, um menino intrépido, alegre. E veio você exatamente do jeito que a gente pediu pro Senhor, pra Deus. E eu tava feliz e já tava sabendo que eu tinha ganho de Deus muito, muito, muito mais merecia. Que eu não... A mim, imagina, Deus já tinha sido... a graça dele, né? Já tinha me alcançado de uma forma muito, muito abundante. Eu nem requisitava nada. Mas um dia a irmã Rosângela, que nos evangelizou em Cristo mesmo, que foi forte, falou assim pra mim, assim que ela nos conheceu, ela orou e falou assim: você vai ter uma filha. E eu falei pra ela: Isso a pastora já tinha quantos anos? Quando ela falou isso, eu devia ter uns 35, 36 anos. 7 anos depois, ou mais até... Não, 7 anos certinho. Foi 2007? Eu ganho Rebeca com Uau. 42 anos. Uau! Um dia eu tô em casa e eu tava no trabalho, eu tava passando muito mal no trabalho, com muita dor. E eu falei: eu vou terminar esse trabalho e depois vou pra casa. E na farmácia eu compro um Buscopan, alguma coisa pra dor. E quando eu chego na farmácia, a moça que me atendeu era muito querida, sabe aquelas pessoas muito legais? E aí eu falo pra ela: ai, dor, essas cólicas, eu nunca tenho, é raro menstruar de muito, mas quando agora a dor que eu tô e tal. E ela virou e falou: ai, eu que queria estar assim, eu tenho, tô fazendo um tratamento, falou das dores que ela tava tendo, porque ela não tava conseguindo ter um filho. E me apertou o coração de uma forma que eu, ali na farmácia mesmo, eu falei: ai, você me desculpa, você tão invasiva assim e tudo, mas eu contei de Jesus a ela. Eu contei que ele era um Deus que podia fazer todas as coisas, podia dar um filho para ela, e ali a gente chorou. E eu saí da farmácia com meu Buscopan. Mas você comprou o teste de gravidez? Escuta só, saí com o Buscopan. Quando eu tô na esquina assim, pra atravessar a rua, como se Deus falasse comigo. E eu pensando nela: Senhor, dá um filho pra minha irmã. Sabe, clamando assim, porque me colocar no lugar, porque é muito duro, né? Assim, eu pensei, eu sei que é a graça de Deus e tudo, mas toda mãe quer que outra mulher possa ser, sabe? E aí eu orando, foi como se Deus mesmo falasse comigo: mas você tá grávida? E eu lembro que eu parei assim, falei: ah, não, né? Não pode ser não, que é isso? Continuei andando, daí veio aquela certeza no meu coração: você tá grávida? Eu falei: Senhor, não pode ser. Teu irmão já tava no último ano da federal. Eu falei: Senhor, né, o que eu vou fazer? Aí eu voltei na farmácia com a mesma moça e pedi pra ela um teste de gravidez.
Fiz o tal do teste, na época era uma urina, assim, que você jogava num pauzinho, negócio estranho. E deu positivo. E aí eu não acreditei, eu falei, sabe quando você não acredita, mas eu queria que fosse muito bom pro seu pai, muito bom pra você e pro teu irmão, eu queria que fosse pra eles como estava sendo pra mim, um sonho muito grande. E eu não contei pra ninguém, eu falei, Senhor, e eu fiquei orando a Deus. E só que eu tava com muitas dores, as dores aumentavam, as cólicas aumentavam. E teve um dia que o Ti chegou em casa e eu não tava trabalhando. Tu tava na escola e eu não tava trabalhando. E ele falou, mãe, que tu tem que estar em casa? Eu, não, filha, mãe não tá muito bem, vou ficar aqui em casa. Ele, mãe, pra tu não estar trabalhando, tá acontecendo alguma coisa. Você não tirou nem a mesa. Sabe, a mãe, ela não fica doente. Ela não quebra. É que nem corolla, não quebra. É impressionante. A mãe, ela sempre tá bem de saúde. É uma parada que eu nunca vi. E daí ele insistiu. Eu falei, não, filho. Daí ele me preocupou. Ele falou, mãe, eu vou abrir um jejum então por Ti, para que você se restabeleça de saúde. Daí eu falei, Deus. Eu falei, não, filho, não é isso. A mãe tá grávida. Ele é bem moreno, né? Quando ele ouviu isso, ele ficou branquinho assim, igual a parede, assim, parou. Falou, mãe, você tem certeza? Que ele já tinha 20 anos. Aí eu falei, mãe, tem certeza. Ele falou, não pode ser. Ele falou, por que tu tá aqui? Eu falei, que eu tô com dor. Ele falou, não, então vamos marcar um médico e tal. Eu falei, então eu queria falar pro teu pai de uma forma que fosse uma alegria muito grande. Queria que o Fernando comemorasse e tal. Aí ele foi comigo no shopping, daí a gente comprou um sapatinho rosa. E aí quando eu fui te buscar na escola... Rosa? Sim, já sabia que era menina. E eu já no meu coração eu sabia, né? E aí e também tinha a profecia da irmã, não tinha erro no negócio. Já não é. E aí quando eu fui te buscar na escola, eu falei pra você, o que você acha de ter uma princesinha e tal? E você, menina, não precisa. Eu falei, não, mas você não. E você, pode até ser, né? Tal e tal, foi assim. Aí, quando teu pai chegou à noite, a gente fez uma janta melhor e aí eu dei pra ele o presente. E foi bem bom mesmo. Como é que foi a reação dele? Foi de muita alegria. Ele ficou muito contente, muito feliz. E aí eu também achei que ele estava bem contente igual, bem feliz. Só que quando eu acordo de madrugada, teu pai tá parado assim, olhando pra parede. Meu amado, você perdeu o sono. Ele falou, Lu, mas será que você vai ficar bem? Como é que é isso? Será que... Aí ele, meu Deus do céu, moveu céus e terras, me arrumou um médico, um especialista em gravidez de risco. E desfrutou depois igual, porque imagine, que pai babão, 2 homens, e aí vinha a menina, e então, é lógico que ele ficou muito feliz e tudo, e a gente tocou ficha. Foi fundo, né? Foi bem legal. E aí nasceu a Rebelcas. Aquela que une gerações. Uau. Eu lembro que ela nasceu num jogo numa quarta-feira de manhã. O Real Madrid tá jogando contra o era o Galatasaray. O que ele lembra, não quer lembrar disso. O Shakhtar Donetsk, o Cristiano Ronaldo fez um golaço. Aí eu falei, essa minha irmã nasceu no dia bom. E aí eu esqueci. Uma princesa. Mãe, vamos lá. Isa, você quer fazer as 2 próximas perguntas pra mãe? Então, na verdade, você tá meio quieta hoje, né? É porque é muito bom estar com vocês aqui. Eu quero ir mais do que falar. Mas antes de fazer uma pergunta, eu queria perguntar, acho que na verdade eu até deixei um pouco passar quando o Fê iniciou sobre a maternidade, o que a pastora viu, assim, que de tudo a maternidade transformou, assim, algo muito específico, porque... como a pastora falou, né, a maternidade na juventude, ela é um pouco difícil. Pra mim foi a questão do controle, né? De ter controle das coisas, eu posso fazer a hora que eu quiser e tudo isso. E quando o Uriel nasceu, eu tive que abrir mão de tudo aquilo que eu achava, né? Que controlava. E foi difícil essa parte, assim, pra mim. Então, gostaria de ouvir da pastora qual foi a parte, assim, que mais transformou a pastora da maternidade. Eu, em verdade, ainda aprendo muito, Isa, e... São várias fases difíceis e erro muito.
não tem uma receita assim pronta, mas se eu pudesse falar uma coisa que me fortalece a cada dia, é imaginar como vai ser daqui a 5 anos a atitude que eu estou tomando hoje. Porque cada dia nosso pode ser uma celebração, escolher ver tudo que a maternidade tem de bom e não as dificuldades. É escolher a cada dia, porque eu brinco sempre que eu perdi meu pai muito, muito de repente. Ele estava aqui, a gente trouxe ele para cá. Eu fui pro trabalho, ele estava caminhando na beira-mar e ele caiu, ele teve um derrame e caiu morto. Sei que caiu morto porque papai, ele era, além de ser violinista, jogava futebol, ele era goleiro, então ele teria posto as mãos, né? E quando eu fui reconhecer o corpo dele no hospital, ele tinha esse lado da mão machucado, e sinal que ele já caiu. E eu vi meu cunhado falecer jovem, com poucos anos de vida. E do lado, assim, uma vizinha muito amada, muito querida minha, uma senhorinha, ela era cega, sempre foi cega, não se casou, vivia com a irmã que tinha um filho com dependência química. E muitas vezes eu pegava o Ti para passear ou fazia alguma coisa e pegava ela, porque ela ouvia muito bem, ela sentia os cheiros, né? E ela estava se preparando para morrer, ela dizia para mim, não, eu tô bem, eu já vivi bastante, vivi muito bem, 87 anos. E eu dizia para ela, como, né? Ela dizia, todos os dias eu tenho um motivo para ser feliz, eu escuto isso, eu sinto isso. E eu quis intencionalmente aproveitar cada dia, porque perder meu pai foi ruim, perder meu cunhado foi ruim, perder várias coisas, como a gente perdeu ao longo do tempo. As histórias minha e do Valmor ensinaram que a gente tem hoje para aproveitar as pessoas, e talvez essas pessoas não estejam num dia muito bom, estejam enfermas ou estejam com muitas dificuldades, mas elas estão ali. Então, se elas estão ali, o café da manhã é bom, a gente faz o café com o que tem. Hoje uma das coisas que eu paro e reflito é, poxa, no meu próximo filho eu quero aproveitar mais a fase ali, até uns 3, ele é muito pequenininho e eu não aproveitei isso no meu filho porque os meus olhos não eram tão bons como poderiam ter sido, né? Mas é algo que realmente me marcou essa tua resposta, porque é algo que eu almejo e eu penso, claro, não vou me martirizar pelo que passou, mas olhar para o que eu posso fazer diferente na minha próxima gestação, no meu próximo filho, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que você fez o melhor que você pôde. Eu, no seu lugar, talvez tivesse feito igualzinho. Deus sabe a sua história, como ficaram seus hormônios, você passou. Deus sabe. E foram só 3 meses. Você tem todo o tempo de vida que Deus te permitiu com ele para fazer diferente. Para fazer a hora da brincadeira a melhor hora. E para aproveitar cada dia. Passou. Foram só 3 meses e você tem provavelmente mais de 20 anos com ele. É tempo, né? É bonito o macho, Jesus não voltar. Ele é bonitinho. Mãe, quais princípios bíblicos nortearam ou ainda norteiam a criação dos seus filhos? De forma mais prática, assim, que ainda tem bastante pergunta. Por não me ver como uma mulher muito segura ou referência em educação, eu vou falar. Não, eu não sou filho, eu não sou mesmo. Vou falar o que eu realmente acredito. Eu busco a cada dia me relacionar com Deus. Eu já deixei muitas vezes de ir na academia, não sou exemplo para ninguém, tá? De fazer muitas coisas, mas eu não largo o meu devocional com Deus. Para mim é como se fosse comer, tomar o café da manhã. Eu não posso tomar o café da manhã sem antes ter feito esse devocional. E buscar aproximar os meus filhos de Deus. Eu acho que mais do que qualquer preocupação na minha vida assim que eu tivesse tido, que mais me esforçou, assim, que me faz valer, é que vocês se aproximem de Deus, porque
Tudo pode faltar na vida de vocês, mas se vocês tiverem comunhão com Deus, se vocês tiverem comunhão com Deus mesmo, vocês vão saber que vocês nunca vão estar sozinhos e nem desamparados, que as coisas podem estar horríveis, mas Ele vai dar um escape, Ele vai dar um jeito. Então você diria que o princípio bíblico que norteou a criação dos seus filhos foi seu relacionamento com Deus? E buscar que eles se relacionassem com Deus. Muito bom. Mãe, segunda pergunta. Como manter os filhos no caminho do Senhor em meio a uma geração distraída? Com aparelhos eletrônicos, com, as mais diversas fontes de entretenimento e distração. Eu não vejo isso como uma coisa muito ruim, sabe? Eu sei que todo mundo fala, muitas horas de um celular. A mãe, tu sabe que a mãe quase não usa o Instagram, né? Mas assim, eu vejo que eles podem aprender muito, eles têm essas inteligências artificiais, eles têm muita informação, isso é muito positivo. Eles têm acesso a estudos de teologia, a vários tipos de Bíblia, a filmes, a desenhos, a todo tipo de louvor. Eu acho isso tudo muito positivo. Eu acho que isso não pode ser visto como uma coisa ruim. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa assim, como o entretenimento não distrair o filho, né? Eu acho que é eles verem você buscar Deus, sabe? Eles estarem junto com você. Porque não adianta... Tu aprende algumas coisas de fazer, de ver, de estar junto com a pessoa. E é natural quando um filho observa você orar, você amar as pessoas que Deus ama, amar a igreja que Deus ama. E ele vai reproduzir, a gente imita o que a gente está vendo, né? Não o que falam pra gente, né? E eu acredito nisso, eu acredito que nem eu, sempre coisa boba, mas eu oro pra achar vaga em estacionamento, que às vezes tá muito difícil. Outro dia eu tava no carro, eu não tava achando vaga, e a Rebeca: mãe, vamos orar aqui, que foi preparar uma boa vaga. Eu comecei a rir, porque ela já... é mais crente que todo mundo em casa, eu acho. Ela foi antes de mim, porque ela viu, ela é cotidiano. E agora só falta começar a lavar a louça, né, fazer umas coisas pra ajudar o irmão. Né, Beca? Fala Deus. Terra. Brincadeira ou não. Depois ela me mata. Eu não sei como é. Outra pergunta. Como é instrumento para bater nos filhos? Vara de marmelo, cinto, chinelo. Qual que você era o seu favorito? A vara de marmelo me pegou. Celular, chave de carro. Panelas. Brincadeira. Vamos lá. Quais práticas espirituais sempre eram presentes na sua casa? Que eu e teu pai fazíamos? Eu sempre vi, por exemplo, você jejuar muito. Não, eu não jejuo muito. Não, você ficou uns anos sem carne mesmo? Não, mas... responde. Quantos anos você ficou sem carne? Muito menos que muita gente... Só responde. Não, é que quem ouvir esse negócio acha que eu sou alguma super espiritual. Pra alguém que vive no bairro só de gaúcho, quantos anos você ficou sem carne mesmo? Ai, nem lembro, isso nem é. Mãe... Não tem nada de super espiritual lá em casa. Mas só falo. Eu nem lembro. Um aninho, um pouquinho mais. 2 anos. Beleza. Quanto tempo você já ficou sem chocolate, essas paradas aí, 24 horas? 48, 3 dias, 4 dias, mas assim, o que eu digo? Não, beleza, já obrigado. Mas não tem nada de nada grande lá em casa de super espiritual. Realmente, a gente sabe que Deus responde às orações e eu me esforço para não deixar, às vezes, uma dificuldade, porque tem coisas que machucam a gente, né? Por exemplo, eu lembro aquele ano que a vovó ficou no hospital e era todos os dias no hospital, dia e noite, leve e traz. Pra quem não sabe, a avó ela fez 10 cirurgias em um ano. Cirurgias graves. E ver ela naquela condição sem andar e as costas já em ferida e as dificuldades para levar para tomar um banho, o cuidado é bastante intenso. Assim como foi difícil acompanhar quando um filho ou outro ficou mais enfermo. Eu sempre busquei pensar que nada
nada que pudesse me acontecer ou acontecer com alguma pessoa daquelas que Deus deixa sob os meus cuidados pode ser ruim, porque eles estão já em Jesus. E que de tudo eles estariam no lucro, de tudo, porque eles têm paz, né? Que é uma coisa que o mundo não pode ter. E então essa é uma disciplina mesmo, eu me obriguei a ter essa disciplina de oração, mesmo num dia bastante difícil. Aqueles seus livrinhos, O Poder da Esposa que Ora, O Poder da Mãe que Ora. Eu tenho vários Qual que é o nome devocionais. dessa autora que você ama mesmo? É a Storm. Eu não sei falar direito. Cara, me dava até raiva. Eu desde pequeno, meio de pra cima pra baixo com aquele livro. Eu gosto de vários. Troca de vários. livro. Ai, eu amo esse livro. Eu tenho várias devoções. Eu gosto. Tem dias que a gente tá precisando realmente de alguma coisa já mastigadinha, né? E eu gosto e eu me esforço. Como eu falei pra vocês, poxa, pode ter acontecido tudo no dia, mas devocional eu tenho que ter. Eu desmarco o compromisso. Olha aí. Eu chego atrasada, mas eu não deixo de ter esse devocional. Porque é mais fácil pra mim jejuar do que ficar sem falar com Deus. Porque é como se encontrasse talvez a única pessoa que quisesse ouvir as minhas lamúrias mesmo e tivesse preparado para ouvir tanta murmuração, porque eu sou um poço de murmuração. Eu chego com Deus e ai meu Deus. E essa disciplina espiritual, jejuar uma vez ou outra, ou fazer um devocional, mas não é diferente do que a maioria dos nossos irmãos faz, filho. Amém. Algo que eu sempre vi muito na mãe, Isa, que eu acho que é mais difícil nas mulheres dos dias de hoje, se vocês me permitirem, eu posso xingar um pouquinho as mulheres? Bem pouquinho? Não, bem pouquinho. Não é nem pouquinho. Então, desculpa a palavra, não xingar, mas sugerir. Pode ser que de você que eu não vejo mais das mulheres dos dias de hoje. Eu acho que a classe... Não é a classe de mulheres da época da mãe, ali dos anos 60 e 70, até talvez final dos anos 70, era muito sim, sim, não, não. Não tinha essa de não deixar a casa limpa, de ficar mandando o homem calar a boca. Isso é verdade. De apontar o dedo, de... não se produzem mais mulheres que produziram daquela época, não que nem você. Não, filha, tá cheio de pessoa, mulher mas legal. Mas concluindo o raciocínio, né? A mãe, ela veio de uma cultura que ela serve. E eu acho que sempre me constrangeu muito, porque... Vamos lá, deixa eu tentar falar isso numa palavra de filho. Como é que sua mãe tá se matando de trabalhar para deixar a casa organizada, receber visita e você folgado sem fazer nada? Então eu acho que o que me produziu em mim é um certo nível de serviço e de até mesmo de temor, foi dizer, cara, eu amo tanto minha mãe que eu não posso ser um vagabundo, enquanto ela faz tudo eu não faço nada. E um problema que eu vejo, por mais que pareça mais comum até do que imagina, que hoje em dia as mulheres elas querem dar exemplo de oração, querem dar o exemplo de jejum, querem dar exemplo de tudo, mas não querem dar exemplo de serviço. E por incrível que pareça, eu acho que a mãe ela nunca fez questão de dar exemplo de oração, de jejum, mas sempre fez questão de dar exemplo de serviço. E que sentido? Sabe quando o pai ou a mãe quer mostrar, tipo, olha o que eu fiz, tal coisa? A mãe nunca se preocupou em mostrar que estava lendo a Bíblia orável, é que eu pegava ela lendo a Bíblia orável. Mas eu sempre ia fazer questão de mostrar que ela estava servindo, que ela estava deixando a casa arrumada. E o pai ia chegar em casa, mesmo que ela trabalhasse tanto quanto o pai, ela corria para deixar a mesa arrumada para ele, com café. Até hoje, ela é a primeira a levantar no almoço para fazer o café pro pai, para fazer um ovo, que ele ama comer ovo, ela faz... Então, essas paradas foram entrando no meu subconsciente. Tipo, cara, parece que ela vive para servir. Então, obviamente, eu tô longe de chegar do nível da Vossa Alteza, mas ficou tão escancarado isso pra mim que eu me sinto constrangido, sabe, Maurício? Eu falo, cara, não é justo ela fazer tudo e eu não fazer nada. Então, tu acaba se sentindo incomodado em não fazer nada. Só que o que eu comecei a ver em muitas casas? A mulher deixava a louça na pia. Aí o Cílio vê isso. De lavo depois. Deixava o chão sujo. Falar, não, tem que ser uma mulher espiritual. E eu acho que a maior espiritualidade da minha mãe sempre foi o serviço. E ela nunca quis ostentar uma espiritualidade que não teve. E, querendo ou não, vocês veem que eu não sou a pessoa com o maior toque de limpeza. Mas aonde eu vou, eu gosto de lavar a louça na casa das pessoas, fazer as paradas por dela. Né? É claro que tem umas coisas que eu me recuso. Por exemplo, eu me recuso a mexer com roupa. Eu não gosto de roupa. Mas tem umas coisas de limpeza que eu vi com ela. E eu falei, cara,
eu acho que isso foi um grande testemunho de espiritualidade, porque eu pensava que era fácil até eu começar a fazer. Você começa a limpar meia hora a casa, tu já começa a se sentir na razão. Tu fica 1 hora arrumando a casa, no minuto que aparece alguém em casa, fulano já me ajuda aqui, por favor. Não é verdade? Parece que tu começa a se empoderar. Eu não sei, eu começo a arrumar a casa e falo, nossa, eu tô poderoso. E eu falo, a mãe nunca fez isso. Não acontece esse caso, tipo, não passa aí que eu tô limpando. Tipo, você faz questão de deixar claro que você tá arrumando. E a mãe não, eu falei, cara, como é que ela consegue fazer isso e não fazer isso? Eu ficava impressionado. Então, tipo, a mãe tava lavando a louça, não, pode jogar a louça aí, fica à vontade. Quando eu tô louça, nem se se tu tirar aquela panela da geladeira, o negócio vai ficar feio. Exatamente. E eu comecei a falar, cara, tem que ser muito humilde pra fazer essas coisas, não reclamar. E aí eu comecei a ver que, no fundo, tem que ser muito espiritual, algo que eu nunca nem cheguei perto de ser, pra fazer essas coisas com tamanho, humildade e simplicidade. É quase que, poxa, o pessoal que tem uma mãe que nem a minha vai entender. É quase que é um abismo muito grande, Isa. Você ter pessoas de uma geração que assim, e dos dias de hoje que reclama ainda de ter que o da air fryer não cozinhar mais rápido, né? E eu comecei a ver, no fundo, eu não era espiritual, porque eu vou ser bem sincero, hoje eu acho que eu leio mais a Bíblia que a mãe, que eu posso ter mais oração porque eu não tenho tanto trabalho quanto ela, tá? Jejuo até mais porque eu tenho mais força física do que ela, mas toda vez que eu tento fazer uma parte do que ela faz, eu já me vejo murmurando, me vejo cansado, me vejo falando, não, me ajuda naquilo. E eu vejo que tem que ser muito espiritual para fazer coisas assim. E os momentos que eu mais me senti cheios do Espírito Santo foi o dia que eu conseguia fazer a faxina na casa toda e nem falar que eu faxinei. Entendeu? E eu falava, cara, tem que ser muito cheio do Espírito Santo para fazer isso. É muito mais fácil pregar e fazer o que a mãe faz. E tu sabe que isso é verdade. Então, eu acho que isso me impactou muito na minha mãe, né? Eu me via vagabundo. Por isso que eu também, porque eu me via vagabundo, né? Eu falei, não, isso me via vagabundo. Eu ainda me acho meio vagabundo. Não vou mentir, comparado com você. Então, eu acho que uma das maiores características é... Um dia eu ouvi o pastor Márcio Valadão, alguém contar uma história do pastor Márcio Valadão. Sabe quando tem aquelas conferências e depois as pessoas vão comer na casa do pastor? E sempre tem alguém que tá ali pra ajudar, tudo. Pois então, tinha um adolescente lá. E na hora que acabou o almoço, mãe, esse adolescente falou, não, deixa que eu tiro o prato, tirou tudo e levou pra cozinha. E aí ele volta pro ambiente dos pastores. Aí o pastor Márcio, né, senhorzinho, pergunta, meu filho, você lavou a louça? Aí ele falou, não. Aí ele falou, pois é muito fácil servir quando as pessoas estão te vendo, né? E quando o pastor contou aquilo, eu comecei a chorar. Porque eu falei, eu acho que eu sou assim também. E aí eu comecei a ver o quanto de serviço que a mãe faz e ninguém vê e ela nem faz questão que as pessoas vejam. E às vezes eu falo, cara, isso é um nível de espiritualidade que eu não sei se eu oro para eu conseguir chegar. Enfim, eu não sei até se eu tô me estendendo aqui ou não, mas pelo menos como homem, cara, é difícil fazer umas paradas em casa. Não, filho, né? Mas se você... Eu vou dar um exemplo. Quando eu cozinho, sabe qual é o meu primeiro pensamento? Qual que é o primeiro pensamento que eu deixei cozinhando? Vou ter que lavar a louça. Ela cozinha, lava a louça e não reclama. É como se fosse a coisa mais normal da existência da Terra. E eu trato isso como, cara, eu não consigo. Você consegue? Você não tem essa regra, mas eu não lavo. É claro que às vezes aí quando a gente cozinha, a gente vai lavando, ele cozinha, né? Ele lava também. É um baita homem, você se deu bem na vida. Ele é maravilhoso. Né? Mas eu falo, cara, umas coisas que eu não sei se eu conseguiria. Por exemplo, vó, quando ela fez 10 cirurgias no ano, adivinha quem trocava a fralda, dava banho, carregava? Dona Luciene Moreira. E eu comecei a ver que, até respondendo essa pergunta, que o maior exemplo foi de não falsificar uma espiritualidade. Eu vejo, sabe o que eu já ouvi de muito adolescente? Pô, meu pai tá aqui orando em línguas, mas em casa tá falando palavrão. Pô, meu pai ora, tá pregando, mas em casa nem pra ajudar minha mãe. Né? Minha mãe, então, só grita, só reclama com meu pai. E a mãe quase nunca me pediu pra ficar lendo a Bíblia, fazer dessas coisas. Por quê? Porque eu vi ela fazendo. E por eu ver ela fazendo, eu sabia que a única maneira de ela conseguir fazer aquilo que ela estava fazendo é porque ela lia a Bíblia e orava. Porque no meio que a gente não tem a Deus, a gente não vai querer servir.
E é bem aquilo que a palavra de Deus fala, a mulher se edifica o seu lar. É que as mulheres já não edificam mais o lar dessa maneira, né? Assim como os homens, com todo respeito, também estão vagabundos, né? Não trabalham, reclama se trabalha. Em vez de gastar pagando uma faculdade para ele, gasta jogando videogame, fazendo coisas e jogando no tigrinho. E o meu desejo é dizer, quando eu crescer, eu quero ser que nem a geração dos meus pais. Isso é verdade. Né? A gente não se sente meio tão porque tem uma diferença assim gritante realmente, né, da geração da minha mãe, por exemplo, e da nossa geração, né, inevitável assim, em questão de princípios e valores. Claro que erros e falhas de caráter todo mundo sempre teve, mas nessa questão dos princípios e dos valores é totalmente diferente. Eu percebo também, por exemplo, tem uma jovem na minha célula e ela é uma bênção, e ela é casada, e ela tem filho, e ela ajuda o marido dela o tempo inteiro, ela é o braço direito do marido dela, e ela estava contando pra nós que ele chega em casa e ela vai lá, ela faz o almoço pra ele, ou o jantar, dependendo do horário, e aí ela disse que estava esses dias numa consulta no médico, com, acho que a pediatra da criança, não me lembro bem. E aí ela falou, olha moça, eu tenho que ir pra casa porque eu preciso fazer a janta pro meu marido. Eu preciso ir lá pra servir o meu marido. E o médico olhou, serviu o teu marido. Tipo, uau, que absurdo, né? Você vai servir o teu marido, servir esse homem. Né? E aí ela foi, ela largou, foi pra casa, fez a comida pro marido dela. Ela é uma bênção, ela é uma mulher que é uma mulher segundo o coração de Deus, assim. É uma alegria ver que, ainda assim, neste tempo, há sim, como a pastora falou, mulheres que são uma bênção. Mãe, tu sabe que eu falo isso é verdade, eu oro pra conseguir ter esse coração, que eu acho que o meu problema, pelo menos, é que a gente sempre foi, né, mas agora com a minha idade, minha geração até os 30 e tantos anos, a gente sempre se no direito de exigir algo em troca. E eu nunca te vi exigir algo em troca, então eu aprendi que eu não podia levantar a voz com meu pai, porque eu vi que você não levantava. E aí, sabe por que eu comecei a lavar a louça? Porque eu amo tanto ela que quando eu chegava em casa, eu falava, se eu não lavar, ela vai ter que lavar. Se eu não arrumar, ela vai ter que arrumar. Até hoje eu falo, não vou mentir, até de às vezes fazer algumas coisas eu esqueço, tenho os planos de saúde. Mas hoje tem vezes que eu não quero lavar. Mas eu lavo pra ela não ter que lavar, porque eu sei que se eu não lavar, ela vai lavar. Né? Mas eu não vou mentir, às vezes eu tenho uns erros, sabe o que eu faço? Sabe quando tem, por exemplo, uma tigela de fruta, algo que tá sujo, e aí você deixa só um pequeno pedaço pra não ser você que tem que lavar a tigela? Não acredito. Eu faço isso aí, do teu meu Deus. Né? Mas enfim, então assim, isso me impactou muito na minha mãe, ela é serva, até hoje todo mundo que conhece ela sabe, ela tá servindo, né? E aí eu lembro que eu acordava, ela vai lembrar disso, lembra que eu morava no centro? E aí subia as escadas do apartamento, e aí eu te encontrava de joelhos orando, você aí eu pequeno, mamãe, o que você tá fazendo? Tô falando com Deus, filho. Você fala com Deus? Eu falo. Eu falei, e eu cresci e falei, meu Deus, minha mãe fala com Deus. Né? E eu achava isso o máximo. E ela, né? E eu falava, nossa, que legal isso. E ela nunca me pediu pra orar ou ler a Bíblia, porque eu via ela fazendo. É claro que eles me obrigavam a alguma coisa. Com 8 anos de idade eu já tava lendo o Peregrino. Né? E eu nem conseguia ler direito. Lê que eu tô te mandando. Né? Mas foi muito espontâneo. E eu dei muito trabalho, né? Não. Então eu tive que dar esse pano de fundo, porque se eu não falar, ela não fala, gente. Vocês já perceberam que é difícil, né? Ela depender dela, ela vai dizer que ela nem jejuava, né? Então a mãe, só pra vocês terem ideia, sabe quanto trabalho eu dei, Isa? Que eu tenho quase certeza que esse jejum de 2 anos que ela fez foi pra eu me converter de verdade, pra eu entrar nos prum, né? Porque a mãe, eu entendi que ela sempre resolvia as coisas com Deus. Então, ela tinha um problema contigo, ela não vai gritar contigo, ela vai gritar com Deus e Deus vai te tratar. Ela sempre falou assim, filho, desgrama, ela me falava isso, não gostava. Ela falava, se tu não aprender em casa, a rua vai te ensinar. Dito e feito, né? Então, e eu ficava com raiva, porque toda vez que eu sofri uma parada, eu ficava lembrando dessa frase dela, rua vai te ensinar, rua vai te ensinar. E ela é zoeira, tá? Quem não vê, ela é zoeira. Ela é zoeira. Então essas coisas foram marcando o serviço dela,
né? E enfim, eu tô falando até para as irmãs saberem, mas que você é assim, muito espiritual, porque eu que jejuo, que oro, que leio, não consigo fazer um terço do que você faz. E minhas irmãs, muita irmã que chega depois de pregação e fala, nossa, velho, como você é um homem de Deus, vão ser bem sinceros, vocês são muito mais espirituais que eu, porque o que vocês fazem eu não conseguiria fazer. E glória a Deus pela vida de cada uma de vocês que são mães, porque eu não tenho essas paciências para trocar fralda. Não consigo. Mas se for pai, você vai ter. Nada, eu tenho certeza que não me conheço. Eu vou fazer porque eu amo minha esposa, não porque eu gosto. O Maurício não tem? Tem. Ele tem até mais do que eu pra algumas coisas. É que o Maurício é o Maurício, né, gente? Por isso que ele casou com a Isa. Né? Eu não teria algumas paciências que vocês, mãe, têm. Né? De, por exemplo, coisa de mulher, limpar a bunda de criança, fazer essas paradas, que você que se troque, você que se limpe, né? E, cara, eu ficava doente. Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento de gostoso ficar doente quando você tem uma mãe boa, que parece que ela te trata como o rei. Eu, estou doente. Quero ficar aqui, não quero melhorar. Aí ela fazia uma comida, ela, querido, você tá bem, né? Cara, isso é ser muito espiritual. E então eu acho que isso me fez até mudar muito a forma como eu enxergava a igreja, porque eu entendi que eu precisava servir a igreja assim como minha mãe servia em casa também. E mãe, tu sabe que eu tô longe de chegar nesse nível de servidão, mas espero eu que um dia eu amadureça para chegar nesse ponto. Gente, olha, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas se eu não tomar cuidado, eu vou acreditar que eu sou algumas, tipo assim, um querubim dourado. Minha mãe olha é minha só, heroína. Eu vou falar aqui, ó, pra você de novo. Eu tenho um dom, e esse dom é verdadeiro. Deus sempre me deu muito mais do que eu merecia. Por acaso, eu já escrevi alguma coisa assim? Olha só, pega aqui o livro dele, esse. Não, mas aí vai cair. Pra quem não leu, eu recomendo. Você que ajudou a escrever, então pode estar na tua conta. Mas, ó, gente, é maravilhoso. Se você puder, é só acessar o site moreiralivros.com.br. Olha aí, ó. E tá disponível para vocês comprarem. Mãe, você acredita que há uma diferença entre ensinar e viver o evangelho para os filhos? Qual que é a diferença principal que você enxerga? Porque eu acredito que o que mais você deve ouvir nos momentos de aconselhamento é ajuda nessas áreas, né? E vamos dizer que eu sou uma mãe, tá, de 40 anos de idade, solteira, e tenho um filho para criar e te peço ajuda. Porque, por incrível que pareça, sabe que é uma estatística que 60 e tantos por cento de membros da igreja é mulheres, uma grande parcela de mães solteiras. Então, vamos lá. O que você diria para mim como mãe solteira, sabendo que dificilmente eu vou deixar um marido rápido, e eu vou talvez ter que exercer o papel de mãe e pai ao mesmo tempo da criança, mesmo saber que Deus é pai, você sabe que não tem um homem, muitas vezes, presente ali pra dar um tapa na cara da criança, para de ser vagabundo, vai ajudar tua mãe, como o pai muitas vezes fez comigo. O que você diria pra uma mãe como essa? Eu acho que existem casos e casos, mas em regra, o que eu falaria é o quanto ela é especial para Deus e o quanto ela tem que descobrir que ela é única para Deus. E para ajudar o meu filho, eu buscaria sempre estar sendo discipulada e que ele tivesse um discipulador, um irmão mais jovem, assim, alguém mais jovem de idade, mas com uma experiência em Cristo, já há muitos anos congregando, estável, conhecesse a família, o lar, para estar discipulando o filho dela. Porque é lógico que essa mãe vai exercer sim esses papéis, ela vai ter vitória nisso, Deus vai supri-la, vai surpreender ela, o filho vai fazer melhor do que ela pode imaginar, porque assim é Deus. Ele pode chegar onde a gente não chega, mas eu acho que ia facilitar muito esse processo se esse jovem conhecesse um homem que ele pudesse ter de referência. Um homem cristão que ele pudesse ter de referência. Eu sei que todos nós somos falhos, ninguém vai conseguir substituir a imagem de Deus ou de um pai biológico na exatidão da palavra, mas essa pessoa vai poder ser usada por Deus em exemplos masculinos que talvez a gente não conseguisse dar.
Eu vou ser sincera para ti, eu considero essas irmãs muito sábias, muito fortes. São guerreiras. Eu não conseguiria educar vocês sem o pai de vocês. E eu creio nisso, assim, pudesse dar um conselho prático. Afora ela está sendo discipulada, porque quanto mais sabedoria, mais conhecimento de Deus ela tiver, ela vai poder ser uma melhor mãe. Amém. Que ela apresentasse o filho e deixasse que esse filho fosse discipulado também. Mãe, eu só tenho eu me sinto numa posição, gente, que é... Sabe quando você sente com a tartaruga em cima do muro? De me ver tão privilegiado de ter tido uma mãe, de ter tido um pai, porque eu vejo que, poxa, são guerreiras. Muitas vezes essas irmãs, essas mães solteiras, os pais solteiros, às vezes tem um ou outro. E um dia eu ouvi uma frase que se eu não falar, a mãe não fala. Cresci, ouvi Dália pai falando: Fê, Ti, Beca, a gente busca dar pra vocês o que muitas vezes a gente não teve. E mesmo apesar de todos os erros deles, não são muitos, eu sempre me lembrava. Até mesmo os erros, eles tentam entregar aquilo que eles nunca tiveram. Então, assim, é uma responsabilidade, um desafio tão grande estar entrevistando aqui, porque, mãe, o impacto que você tem sobre a minha vida, até mesmo depois que você falecer, só daqui 100 anos, você vai viver os 150, é eterno. Eu acho que o impacto que uma mãe tem na vida de um filho até o final da vida. Eu lembro que um dia eu estava vendo um programa de TV e eles estavam entrevistando pessoas na rua, perguntando qual que era a maior saudade deles. Sabe qual era a resposta de todo mundo? Minha mãe. Eu acho que o maior impacto que alguém pode fazer na vida do outro é o da mãe. É claro que o pai tem um papel assim crucial, mas quando a Bíblia vai descrever o amor de Deus pelo homem, ele usa a figura da mãe. E eu descobri que Jesus me amava toda vez que eu te olhava nos seus olhos e via você me amando. Então, apesar de todos os problemas que eu ainda tenho que resolver, tudo se torna simples quando eu olho pra você. Ah, meu Deus, agora eu não vou resistir. Não, e eu falo as palavras de qualquer um dos filhos que estão assistindo esse podcast. Então, você que é mãe, tem dias que a gente vai dar dor de cabeça pra vocês, né? Que essa, assim como eu dei. Que vocês, poxa, ver as amigas curtindo a vida, fazendo as paradas, vocês tendo que limpar cocô, limpar fralda, limpar roupa, dar comida, levar pro colégio. Mas podem ter certeza que o impacto que vocês causam em nossas vidas é eterno. E todas as vezes que a gente se sentir humilhado, rejeitado, algo do tipo, a gente vai lembrar que a gente tem um amor de mãe. Então é eterno o papel de uma mãe na vida de um filho, assim como o de Deus na vida nossa. E aqui tem uma pergunta muito boa, e essa eu preciso que você seja sincera. Já passou por fases de afastamento espiritual de algum dos filhos? Se sim, como foi o seu posicionamento como mãe? É claro que nem eu, nem o Ti, nem a Beca, a Beca nunca vai. Em nome de Jesus, eu até já falei isso, que o primeiro namorado dela eu vou sacrificar como holocausto para Deus. Como sacrifício santo e vida agradável. Né? Mas eu acho que o Ti nem tanto, porque ele se converteu já com uns 13, 14. Mas eu já tive várias vezes que eu tive meus períodos revoltos, né? Vocês nunca me deixaram desviar direito. Eu brinco que filho de pastor ainda nem consegue desviar nem se quisesse. Mas nos minutos que eu mais dei problema, chegava revoltado, não queria falar com ninguém. Poxa, não se abria, você não sabia direito o que podia estar acontecendo, o que acontece, eu não sei o que meu filho não fala comigo. O que você fez para Deus quebrar meu orgulho, para me tratar? Que eu acho que dos 13, eu acho que eu, querendo ou não, o Tire já chegou com 14 anos, a Beca não passou por isso. Então o que você fez para Deus realmente me transformar? Não teve, não. Vocês três mas são... seja sincero, por favor, tô sendo, não teve você de dar mais trabalho, não. Não, e não em verdade mesmo... Não tô querendo me menosprezar, Deus me livre, porque eu sei das minhas qualidades. Em verdade, é muito diferente assim o tratamento que eu tenho com vocês, você e teu irmão, que eu tenho com a Rebeca. Vocês eu vejo como homens, como sacerdotes, como pessoas que eu tenho que respeitar muito, porque vocês têm vida com Deus, vocês são
homens mesmo já. Apesar de serem meus filhos, a primeira autoridade da vida de vocês é a do Senhor, né? E hoje, que nem seu irmão é casado, então ele agora é Tiago e Natália, né? Esse é um outro ser que se formou. Você ainda não está casado, mas é um sacerdote, perdão, é um homem de Deus, então. E sim, já tive, porque vocês são diferentes de mim, são mais inteligentes, mais espirituais, bondosos, misericordiosos comigo. O teste de QI dela, ela ganhou de mim, só pra deixar bem claro. Por isso que eu falo, mas só seja sincera, pai. Mas vocês muitas vezes se expressam de forma diferente, que eu não concordo. Perfeito. Como também não concordo com algumas coisas que papai possa pensar ou fazer. Só que eu entendo o seguinte, que hoje eu tenho que me relacionar com vocês como realmente vocês são. Filhos de Deus, pessoas maduras com Deus, que respondem para Deus primeiro. Então, nessas ocasiões, eu já fiquei bastante contrariada muitas vezes, e não foram poucas vezes, porque isso é do relacionamento nosso, né? Eu falo com Deus, eu falo, Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu não vejo como eles estão vendo, eu não vejo dessa forma, porque realmente eu não consegui enxergar. É como se eu falasse uma coisa e vocês recebessem outra, e vocês falassem para mim e eu não entendesse o que vocês estavam falando. Sabe aquilo de sentimento mesmo? De falar outro idioma. De confusão, de sentimento daquilo que não é de Deus. Aí eu coloco pro Senhor e falo, eu tô me sentindo frustrada, magoada, decepcionada. Eu falo tudo para Deus. E eu falo, e eu creio que Ele deva estar sentindo a mesma coisa, porque eu parto da premissa que quando a gente tem uma ligação muito forte com alguém, aquilo que a gente está sentindo, a pessoa também está. Então eu acho que o dia que eu tô ferida, o meu filho ou o meu marido também estão feridos comigo, porque são indiferentes a mim como eu não sou indiferente a vocês. E só que a gente não está conseguindo se entender. Mas quando eu, por exemplo, até mesmo Tia, a gente estava mais frio espiritualmente. Como é que você fazia para nos trazer de volta para Jesus? Em verdade mesmo, eu tenho um dia de jejum por cada um de vocês, né? E é oração. Eu oro e jejuo, oro e peço para Deus, porque é Ele que pode fazer qualquer coisa na vida de vocês. Quem sou eu, filho, agora? Vocês são adultos. Imagina. Assim, quando a gente era adolescente, então. Igual. Também pedia para Deus. E aí eu. Mas você, por exemplo, nos afastava de más amizades, não deixava a gente ir para alguns lugares. O que eu você sempre intervinha também. O que eu sempre quis fazer. Só ir a resposta para também. Tá. Não, mas entender quando o que eu tô fazendo. De adulto é uma coisa, mas quando é menor, por exemplo, eu tenho alegria de participar das pessoas que Deus coloca do meu lado. Eu sempre me esforcei muito para isso. Sim. Então eu saía mais cedo do trabalho, eu não tinha. Você sabe, eu sempre te busquei na escola. E eu te buscava na escola, saindo do trabalho com aquele monte de processo na mão. E eu ficava ali sentada esperando, mãe, vou jogar bola, vou na praça. Não. E eu ficava ali no meio da praça, lembra? Sim. Eu conhecia seus amigos, todos, a mãe dos seus amigos. Eu queria participar, eu queria poder ver com quem você estava se relacionando. Porque se você gosta da pessoa, tem que gostar também. Eu lembro que você proibia a gente de muitas vezes ir na casa de alguns amigos, de ir em festas. E eu queria que você falasse sobre isso. A mãe, você acha que convém, tem um mosquito aqui, das mães proibirem às vezes os filhos, mesmo que eles não queiram? Eu lembro que eu queria ir na festa do amiguinho, a Beca, o tio, você não deixava. Eu acho que sim, eu acho que mas para fazer isso você tem que conhecer a pessoa. E isso eu acho que vale em todas as áreas. Eu lembro que é uma coisa que vai dar risada, mas eu sempre conheci trabalhos do seu pai. Eu ia com vocês no trabalho dele, lembra? Sim. Sentava ali, levava o bolo e ele falava, mas você tá fazendo o que aqui? Eu falei, eu vim ver como é que você tá, com quem você trabalha. E eu acho que isso é participar. Assim como você falava pra mim, eu não gosto do jeito que essa tua amiga te trata. Lembra disso? Nem. Era uma troca e eu ouvia você e você me ouvia. E é diferente. Agora eu posso orar e é muito diferente quando eu tava direcionando a tua vida, sabe? Mas é de direção.
Não, mas antigamente eu realmente dava um jeito. Ó, eu já cheguei a viajar em festas juninas com você. Vamos visitar não sei quem. Tinha programas. Tô tendo uma super festa, tal. Eles marcaram uma. Sim, puxa, justo nesse dia, a gente vai no shopping, a gente vai marcado de ir no cinema e comer hambúrguer. Tipo, eu tinha as minhas estratégias com teu pai, porque eu nunca quis que fosse ruim algo que a gente estava te apresentando. E quando você era pequeno, eu tinha uma regra com seu pai, que é a regra que eu mantenho com a Rebeca. Não falo mal da igreja para Rebeca, nem das pessoas da igreja. Uhum. Porque já tem muita gente a criticar. E eu acho que aqui, pelo menos, as pessoas admitem que elas professam a mesma fé e que estão precisando de aperfeiçoamento. Eu nunca falo o de fora é melhor. Mãe, esse episódio tá tão especial, né, Isa? Mais uma vez, obrigado. Você te deixou o convite para a próxima participação. Mas vamos lá. Tem uma irmã da igreja que o filho tem problemas auditivos. E ela tem dificuldade em como levar o evangelho para a filha. Filha, como você sugeriria, ou melhor, aconselharia essa irmã a fazer? Ainda que a filha dela não ouça, ela se relaciona com a filha, ela deve falar em libras com a filha deve ver imagens de, não sei se é de criança ou se já é mais velha, ver filmes com transcrição, mas eu acho que a principal forma é levar a verdade de Deus, que a filha dela tem esse problema auditivo, mas é que porque ela é muito amada, que Deus certamente sabe que ela é capaz de manifestar a glória dele. Amém. A gente tem uma segunda pergunta aqui. Pastora, como a senhora enxerga o desafio de conciliar trabalho, criação de filhos e ainda servir na excelência na igreja e em outras áreas? Como manter o equilíbrio e não se sentir insuficiente diante de tantas responsabilidades? De verdade, é uma boa pergunta. De verdade, eu aprendi a não esperar que eu tenha que ser perfeita em alguma coisa, porque eu já tenho Cristo que é perfeito. Então eu busco sim ser boa empregada, dar bom exemplo, porque isso é um testemunho. Mas eu priorizo o tempo que eu tenho com vocês. Amém. Não importa o que seja, eu quero deixar vocês com a roupa lavada, que tenha comida. Vocês saibam que eu vou estar ali não para falar do que falta, mas para falar do que vocês têm em abundância. Isso eu não deixo mão. E na igreja nunca foi visto para mim como um peso ou não, porque faz parte do desenvolvimento da minha fé. Eu preciso estar em comunhão, eu preciso ver o momento dessa glória. E ainda que eu seja pastora e as pessoas falam de aconselhamento, toda vez que eu tô com minha irmã, eu também aprendo muito. E na igreja nunca foi ruim para vocês, porque é a segunda casa de vocês, né? Eu lembro que sempre foi assim, e a gente anda junto, e tá aí, tá. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são... Eu falo para as pessoas que estão do meu lado no trabalho ou aqui na igreja, eu falo a verdade, eu falo, olha, eu tô muito cansada, eu não tô tão bem hoje, e eu não vou conseguir... E tá tudo bem, o outro dia é melhor. É engraçado, mesmo você trabalhando, tendo uma rotina super corrida, tipo, pelo menos 3-4 vezes por semana, durante a nossa vida toda, sempre estávamos na igreja. Nunca teve essa de tipo, a gente não vai conseguir ir pro culto, meus filhos... eu já ouvi muito de mãe, tipo, por isso o cuidado do meu filho, por isso eu não vou na igreja. A da minha era o contrário. Uma rotina, né? A da minha era o contrário. Por eu precisar cuidar do filho, eu vou pra igreja. Entende a diferença? Então, a igreja era o lugar onde o meu filho cresceu dormindo nos bancos, né? E isso foi bom pra mim. E eu vejo muitos pensando assim, eu não vou nos cultos porque ou minha filha precisa acordar muito cedo, ou no culto de manhã ela precisa acordar mais tarde. E a mãe, não. Meu filho, se precisar, dorme até menos. Mas o que ele precisa de Jesus. E eu fui criado na igreja, porque pra quem não sabe, minha família sempre foi muito distante. Morava em São Paulo, tudo. Então, festa de aniversário, irmão da igreja. Comunhão, irmão da igreja. Notícia boa, irmão da igreja. Notícia ruim, irmão da igreja. Estresse, irmão da igreja. Então, a igreja se tornou minha família, né? E isso foi muito bom, né, mãe?
Eu acho que eu acredito numa coisa. Outro dia eu dei risada, porque o apóstolo Luiz Hermínio é um grande homem de Deus, demais a conta ele falando. E o testemunho dele é uma coisa que é maravilhosa, assim, ver. É maravilhoso o testemunho dele, né? É tremendo. E ele contando que ele, antes desse encontro com Deus, ele, estava aleijado de uma vida adequada, ele... Traficante. Talvez ele mexesse com e só que passa, passa. Só que ele falava que desse jeito ele cantava corinho da igreja. E aí uma pessoa que estava indo lá falar com ele e falou, mas como? E ele disse assim para a pessoa, não, eu sou crente. E o homem ficou olhando assim para ele. E é aquilo que eu acredito, ensina a criança no caminho que ela deve andar, ainda que for adulto. Deus pega de volta. E se você não estiver na igreja, como é que você vai aprender a ter amigos cristãos? Eu lembro que eu tinha até uma regra em casa. Aí na questão de igreja era tão importante que o pai falava, Fê, se um dia tu for pecar, não peca com alguém da igreja. Nunca da irresponsabilidade que tinha da igreja, né? E os pais, eles sempre me ensinaram a amar a igreja. Então, Fê, se tu for alguém, não xinga alguém da igreja. Não maltrata alguém da igreja. Não peca com alguém da igreja. E eu aprendi, e isso a gente só foi os pais só foram ser pastor alguns anos atrás, né? Isso que eles eram só diáconos, servia porque eles me ensinaram a amar a igreja. É o corpo de Cristo, tu vai machucar. Exatamente. Vai acertar com Cristo. E mãe, eu tenho uma pergunta. Como ter um casamento saudável em meio à rotina com filhos? Você tem que priorizar os filhos ou o marido? Tu sabe mais que eu, vai me dar aula daqui a pouco. Não sei, óbvio que eu não sei. Esse guri é um teólogo. Não, para com isso, vamos lá. Não, de verdade. O que você tem que priorizar, o marido ou os filhos? É que o marido é outra metade, né? Não tem jeito, se ele não tá bem, eu não posso estar bem. Uau, olha aí. Ele é a metade, agora eu sou Vaulu, não tem jeito, não é assim. E teu pai é minha melhor metade, então não tem como ser diferente. Ai, depois dessa é o pai, tá bem, toma meu cartão de crédito. Vai. Tá pago de hoje já. Tá pago. Mas mãe, a gente vê que realmente é um desafio conciliar casamento e filhos. A gente vê casos que às vezes os maridos ficam com ciúme dos filhos porque perdem a mulher pros filhos, né? E a gente também vê do outro lado da mãe que os filhos muitas vezes não gostam que os pais fiquem a sós, né? De não incentivar os pais a terem tempo juntos, porque eles precisam ser o centro da atenção. Eu cresci e até eu fui descobrir que isso era errado há pouco tempo atrás. Quando um pai fala, a mamãe fala, meus filhos, minha vida, ou o pai fala, meus filhos, minha vida, meus filhos, meus tudo. Quem é a pessoa que você mais ama? Meus filhos, né? E eu fui descobrir há pouco tempo atrás que no fundo tem que ser meu marido, claro, minha esposa, meu esposo, minha família, meus filhos, minha vida, né? E a gente tem essa cultura de brasileiro de colocar os filhos num patamar acima do cônjuge, né? E eu fui com você mesmo que me falou, filho, isso não tá certo. Eu tenho que amar mais seu pai, foi até isso, eu amo mais seu pai do que vocês. Eu como filho, na hora que você escuta isso, você fala, é um misto de, tá bem, né? Depois eu fui entender que, poxa, que bom, né? Porque se ela amar meu pai, ela vai amar a gente. E só que é um pouco difícil, porque tanto a gente como filho, quanto você como mãe, sempre vai estar inclinado a querer cuidar da gente, né? E o filho sempre vai estar querendo inclinado a ter a atenção dos pais, né? E hoje eu me esforço para dar o Vale Night para vocês. Hoje eu já faço dele, né? Fiquem com o tempo de vocês. Passou das 9, é vocês e Deus, e glória a Deus. Passou, né? Das 9. Vai ter o tempo de casal aí. E eu queria entender como você faz para fazer isso. Porque é uma pergunta válida. Foi muito difícil, ainda eu erro isso e eu peço para Deus. Lembra o Salmo 92? É aquela oração que o salmista fala assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Eu descobri que eu preciso de Deus não só para me relacionar com Ele ou me relacionar com vocês, mas também para administrar o meu tempo.
Porque o meu tempo é o mesmo tempo seu, da Isa, de qualquer um, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que se Deus me ajudar a administrar o tempo naquele dia, eu vou poder agir corretamente o tempo certo para seu pai, para você, para sua irmã. Porque vão existir épocas da vida em que teu pai vai demandar mais, épocas em que você possa demandar mais, épocas em que a Rebeca possa demandar mais, ou que outra pessoa possa demandar mais. Porque às vezes uma pessoa passa por uma enfermidade, ou uma situação adversa ou não. E isso não... que eu creio que é o todo dia com Deus, sabe? É o pão de cada dia, o diário. A administração do tempo é uma graça de Deus. E mãe, você e o pastor Valmor tem alguma prática como casal que fortalece a unidade mesmo na correria? Um rito de casal? A gente tem. Qual? Se quiser falar. Olha, ele se esforça quando... Ele se esforça para me levar na academia, pelo menos 2 vezes por semana. Quando dá, a gente sai, nem que seja para andar na rua, igual a gente fez hoje. A gente andou 15 minutos na rua de mão dada. E toda noite a gente ora junto. A gente ora e ri junto, agradece junto ou chora junto. É um tempinho, é bem curtinho. Mas ele olha para mim, eu olho para ele e a gente fala, bom, hoje foi. Olha aí, chique. Uau. Isa, você tem alguma pergunta? Não, no momento não. Então eu vou continuar com as nossas pode perguntas continuar. aqui. Eu vou ter que selecionar que não perguntar a todos, mas eu acho que vale a pena. O que você diria para casais que estão perdidos no meio da criação dos filhos e já não sabem mais cuidar um do outro? Realmente para buscar a Deus e não ter pressa. Não ficar ansioso com nada. A tentar se imaginar daqui a 5 anos, a fazer projetos a longo prazo. Para mim, o que é mais difícil é a necessidade premente para hoje, a urgência. Deus trabalhou com o povo dele 40 anos. Deus trabalhou no caráter dos grandes homens de Deus muito tempo. E nesse meio tempo, ele sempre deu um escape. Então, para que o casal se aliance com Deus, sem se preocupar com o tempo ou o resultado. Amém. A cada dia um dia. Cada dia um dia. Isso eu sempre aprendi muito com a mãe, que eu acho que... Eu tenho certeza, não tenho problema nenhum de admitir isso, que é uma luta muitas vezes contra a ansiedade. Não aquela ansiedade de ficar ansioso propriamente dito, mas que o celular, as redes sociais, elas nos aceleram muito. E a mãe, ela sempre me ajudou a me acalmar. Não de acalmar de crise, mas acalmar de fé. Calma. Né? Segura a onda. Everything's gonna be alright, como diria o filósofo Bob Marley. Né? Então, Além de tudo, é filósofo. Nossa, esse aí pintou muitos. Muitos irmãos da igreja gostavam dele na velha vida. Fernando Silva Moreira. Olhando para trás, que conselho você daria para a Luciene que estava começando essa jornada? Nunca se vê sozinha. Olha aí. Bom, Isa. Bom. E para finalizar, te dar um espaço para você falar uma palavra de encorajamento, uma oração, talvez, um versículo que marcou a sua caminhada como mãe. E se quiser falar olhando para a câmera agora, fique à vontade. Só fala pertinho do fone que aí vai dar para escutar. Poxa, agora é difícil, mas eu vou falar assim. São muitas e muitas e muitas e muitas palavras de agradecimento. Muitas e muitas e muitas palavras de agradecimento. Poder estar aqui com você, Isadora, com Maurício, seu filho, com você, e ter ouvido palavras tão boas a respeito de alguém como eu que só tentou acertar. A verdade, filho, é que eu só tenho que agradecer, porque a misericórdia de Deus nunca falhou na minha vida. E nunca teve nada a ver comigo,
mas com a bondade dele. Deus colocar pessoas muito melhores que eu do meu lado. Imagina, depois a Isadora, que é uma moça que, meu Deus, é guerreira, é valente, é forte. O Maurício, acho que é um dos melhores músicos que eu já vi. Toca de tudo, impressionante aos nossos corações. Você, então... Olha, nunca vi isso. Pra quem não sabe, eu que ajudo ela na cozinha. Né? Não, pra quem não sabe, tô aprendendo a cozinhar. Tão inteligente. Ele foi muito além do que eu e o pai dele podíamos imaginar. Isso, depois eu te faço o pix, continua. Tudo que eu tenho mesmo, eu acho que se eu tenho alguma coisa, é essa graça de Deus, de me dar muito mais do que eu merecia. Amém. Eu fico pensando como Deus coloca pessoas tão boas do meu lado. E me deixou com os filhos dele, melhores do que eu podia imaginar. E eu agradeço muito a Deus pela tua vida, pela vida do teu. Eu sou grata pelo tempo que vocês ficam comigo, com o seu pai. Vou sempre pedir perdão, porque eu acho que a gente podia ser melhor, não só como pastores, Isa, vocês realmente possam nos perdoar, mas como pai e mãe também. Você que esteja vendo isso, saiba que realmente eu sou muito abençoada, porque eu tive muito mais de Deus do que eu podia imaginar. Que eu erro muito, falho muito. E tem uma graça de Deus de ter pessoas do meu lado que estão me incentivando sempre a buscar a Deus, a me relacionar melhor com eles, para que eu possa me relacionar melhor com eles também. Eu creio que a perseverança em oração é o que nos dá forças para continuar sempre. E a graça de ter pessoas tão boas como eu tenho tido do meu lado. Você é absolutamente incrível. Eu te amo. Mãe, glória a Deus, muito obrigado pela sua presença. Antes de encerrar, vou deixar a Isa falar o que ela quiser. Hoje eu não Mulher, falei muito, mas, mas não dá, eu quero ouvir, porque a pastora sempre, qualquer momento, segundo isso, eu partilho, toda vez que a gente tá, eu e a Laurinha, e a pastora vem e conversa, a gente para, tudo que a gente tá fazendo e fica ouvindo, porque sempre tem algo a acrescentar, né? A pastora sempre edifica muito as nossas... Então, já que o Fê fez a parte dele, eu vou fazer a minha e falar que a pastora é uma bênção, que é uma alegria para nós como ovelhas ter pastores tão maravilhosos, tão dedicados, tão exemplares como vocês são, que independente das fases, porque todo mundo continuam sempre buscando ser parecidos com Jesus, serem melhores para nós e cuidar de nós. Então isso é inegociável, esse amor e esse sentimento de querer estar perto, de querer sempre sentar. Eu poderia ficar aqui horas ouvindo a pastora falar sobre qualquer coisa, porque a pastora é uma bênção na nossa vida. Eu acredito que não só eu, mas todas as pessoas da igreja que estão ouvindo isso concordam comigo. É verdade, é verdade. Eu acho que, mãe, sem palavras, esse foi meu podcast favorito, mas que a gente já gravou até agora. E pra concluir, eu acho que eu lembrei de algo muito importante, algo que a mãe sempre fez, que me ajudou muito, o Fernando, foi fazer que os irmãos se amassem muito. Então ela sempre falou: Ti, ajuda o Fê, Fê, ajuda a Beca, Beca, ajuda eles, né? E é como se fosse um clã, assim, de um tentar ajudar o outro. E ela nunca chegou a ter competição, ter comparação. Então, se um não pode, ninguém pode. Se um pode, todos podem. E isso sempre foi muito legal, né? Tem palavras. Então, mãe, eu te amo. Eu não vou ficar me esforçar pra não me emocionar aqui. Essas coisas a gente faz off da câmera, não precisa, né? Mas, como você sabe, se eu tô aqui porque você acreditou em mim, né? Então, mães, acreditem nos seus filhos, mesmo que eles te deem trabalho. E se exemplifiquem na minha mãe. Eu acho que ela é um bom exemplo. Quando eu crescer, eu quero ser metade da pessoa que ela é. E se minha esposa for metade do que você é, eu já tô feliz. Vai ser muito Você é a maior mulher de Deus que eu podia conhecer. Eu te amo. Foi assim uma honra imensa ter você como convidada. E espero que volte mais vezes. Podemos ter mais visitas aqui. Então tá bem, Isa. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Mãe, te amo. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Eu te imploro, por favor, manda para aquela mãe que você conhece, para aquela sua amiga, para aquela pessoa que cuida de filho, enfim, né? Mande, por favor. E não esqueça
de um dia que puder, ligar pra sua mãe, mandar uma mensagem, dizer o quanto você ama, o quanto você a valoriza, que nunca é demais dizer um te amo, mais uma vez para as pessoas que estão à sua volta, não é verdade? Deus te abençoe e é com muita alegria que te vejo no próximo episódio.